jovens, graças a Deus. Estamos começando então a gravar a nossa aula. Hoje é a nossa quinta aula desta matéria de hermenêutica e exegese 1, curso básico em teologia. Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, quinta aula da nossa matéria de hermenêutica e exegese 1. Deixa eu dar um avisinho aqui rápido para os irmãos. Há uma boa possibilidade, eu vou saber isso amanhã via telefone, né? Aí eu já avisaria vocês imediatamente. Há uma possibilidade na próxima quinta-feira, por uma questão de necessidade de saúde, eu ter um apontamento médico no final da tarde. Aqui em Orlando é um pouquinho complicado conseguir certos especialistas em horários mais cedos, né? Ou seja, de manhã ou depois do meio-dia, né? Aqui na minha experiência eu tenho conseguido só na parte da tarde, 4, 5, 6, 7. É complicado, não sei por quê, se a demanda é muito grande ao longo dos dias, dos horários, não sei, mas eu já tenho essa experiência já de 3, 4, 5 especialistas. E eu preciso, com uma certa urgência, ter uma consulta com um cardiologista, porque eu estou tendo picos de pressão muito seguidos, né? Já são dois altos picos que eu já tive nas últimas 2 semanas. Há um mês eu já tive 5 picos bem mais pequenos. E aí o meu clínico geral me recomendou buscar um cardiologista. Então eu já tenho referral, entende? E já fiz hoje a chamada telefônica, mas estão com a agenda cheia. Mas a pessoa que me atendeu disse que possivelmente poderia ter uma vaga na próxima quinta-feira, dia 23, só que no horário impróprio. A última chamada, ou seja, a última consulta que se dá às 7h15, 7h30. Está muito longe daqui, está 35, 40 minutos daqui da minha casa. Então, possivelmente, nesse dia, se eu fechar a consulta, eu não estaria aqui. Mas escutem, se isso acontecer para não ficar o vazio da aula, eu vou então gravar a aula entre segunda e terça, tá? Na sequência da matéria. É uma situação excepcional, porque eu não quero deixar um vazio na aula. Vocês não estão me entendendo? Eu não quero cancelar. Então, eu vou gravar a aula e no dia, na quinta-feira, e no exato horário, zuc, vai cair lá, né? Porque eu posso usar dentro do celular sem nenhuma dificuldade, porque fica dentro do YouTube. Então, eu jogo o link e aí vocês têm acesso diretamente à aula, só que no formato gravado. Nós não vamos interagir, mas a aula vai estar lá direitinho, tá? Para não haver esse vazio, não acho por bem cancelar. Os irmãos estão entendendo, gente? É uma situação tanto excepcional. Mas assim que amanhã eu já tiver, né? Eu amanhã estou viajando de manhã para São Francisco, Califórnia. No horário de São Francisco, eu chego lá às 11h40 da manhã. Seria 2h40 daqui. Então, até lá, eu devo ter recebido uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto, né? Assim que eu sair do avião, já terei por confirmado se essa consulta vai acontecer na próxima quinta ou não. Tendo, vai ser em torno de 7h15, 7h30. Aí eu já confirmo com vocês a gravação da aula, entende? Faço as postagens no grupo avisando vocês. E pronto, já não há o risco de cancelarmos a aula. Tá bom, gente? Conto com a compreensão de vocês, né? Que eu preciso desse cardiologista, ele precisa me ver, né? Já fazem mais de 3 anos que eu não vejo um cardiologista, né? Desde que eu peguei o Covid, fiquei com problema de coração, né? E isso mexeu com a minha pressão e mexeu também com os meus batimentos. Mas Deus vai dar graça e a gente vai superar isso. William, fala comigo, William. Ainda Paz não Senhor, meus queridos. faz do Senhor. Ainda, lá, agora sim, poxa. Nós estávamos com saudades de ver esta beleza que Jesus trouxe à terra. Tô aprendendo a mexer na câmera nova aqui. Não Ó, sei. tá Essas com bastante, tecnologias. tá com bastante luz, né? Estou É, percebendo aqui, é a eu tô glória, vendo. é a glória do Pai que está sobre ti, né? Tá te iluminando, né? Tá Ah, iluminando até demais. graças a Deus. Mas fica tranquilo. Importante que hoje nós estamos aqui tendo o privilégio de rever a face amada do nosso irmão William. Vamos na nossa apostila. Página de número 9. Papai do céu, nós estamos na quinta aula e ainda na página 9.
Gente, que matéria fantástica. Uma pena que eu não posso fazer uma extensão porque o curso vai ficar muito grande. Em outra turma do presencial, eu fui exigido, senão os alunos iam dar problema. Nós fizemos em duas partes, né? No presencial em Denver, nós fizemos um dia inteiro, né? De 10 da manhã às 5 da tarde, nós fizemos 2 meses seguidos. Aí nós chegamos até a página, se não me engano, deixa eu ver aqui, eu tenho até aqui marcado. Nós chegamos até a página 30. Até a página 30, né? É um conteúdo gigante, mas não tem como a gente fazer isso para esticar o tempo do curso, do contrário, vai ficar uma coisa exageradamente grande. Página 9, nós estamos na letra D. Letra D. Esteja lá comigo, por favor, página 9, letra D. Para a exegese, o significado do texto bíblico no original e no tempo e para o tempo que foi escrito constituem-se em detalhes muito importantes. Por isso que temos que ter o cuidado redobrado, diante de alguns textos, não fazermos a interpretação literal, ao pé da letra. Nós temos que levar em consideração alguns elementos, os quais nós vamos mencioná-los agora. Letra E. Portanto, a exegese é uma tarefa histórica. Veja bem, por ser uma tarefa histórica, o cuidado é redobrado, é bem complicado, vamos assim, a bem da palavra, porque exige você dominar a técnica, e muitas das vezes dominar a técnica toma um pouquinho de tempo. Vamos lá. A exegese é uma tarefa histórica. Esta tarefa histórica envolve alguns relevantes aspectos. Olha os aspectos que temos que considerá-los. Idioma. O texto que eu estou lendo, originalmente, foi escrito em qual idioma? Hebraico? Aramaico? Grego koiné? Isso tem que ser levado em consideração. Aí vem as circunstâncias da ocasião do texto. Isto inclui-se os padrões de pensamentos do povo na ocasião do texto, de maneira que a mensagem divina fosse compreendida por todos. Outra coisa importante são as circunstâncias. As circunstâncias envolvem em que época, vamos assim dizer, em que momento da história? Império Romano, Império Babilônico, cativeiro da Babilônia, cativeiro na Síria. E temos que avaliar isso para que tenhamos uma facilidade na compreensão e na interpretação correta do texto. Aí vem uma outra parte que é mais difícil e um pouco mais complicada. Os costumes da ocasião, ou seja, temos que levar em consideração a cultura. Oh, e a cultura, olha só, olha que leque amplo. Envolve alguns fatores relevantes, tais como folclore, tradições, música, comemorações, poesia, fala, linguagem, práticas, comportamentos e procedimentos, usos, vestimentas, postura. Vou dar um exemplo clássico. Eu poderia dar aqui uma dúzia e ficaremos aqui a aula inteira só trabalhando com exemplos ligados à questão dos costumes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, eu não sei se cheguei a falar algo sobre esse texto, a título da hermenêutica e da exegese, mas vale a pena a gente observar isso aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 6. Se você puder ter o texto aberto, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6, será fantástico. Olha só o que diz lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Porque se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Alguns dos irmãos têm ideia do contexto cultural deste texto? Vamos lá. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a ter ideia do contexto cultural deste texto, mas pelo desconhecimento
do contexto cultural deste texto, aí vem aquele grande problema: usos e costumes. E aí algumas igrejas abraçam usos e costumes. Vou lá direto ao assunto. Existem igrejas brasileiras aqui e no Brasil, igrejas hispanas aqui e nos seus respectivos países. Se a mulher depila as pernas, as axilas, corta o cabelo ou apara a franjinha, ó, está cometendo um pecado mortal. Ao absurdo de serem o quê? Disciplinadas. Não só elas, mas os seus maridos. Quem já ouviu falar disso? Parênteses Ridículo? aqui, uma vez eu vi uma comentando, no ônibus, tem muitos anos, mas que ela teve que ser afastada porque ela teve que fazer uma cirurgia, se eu não me engano, na mama, e ela teve que rapar a axila para fazer a cirurgia, uma exigência, né, dos médicos, né, gente? Poxa, já até esqueci o nome do procedimento. Mas rasparam os pelos e por conta da cirurgia ela teve que ser afastada da igreja por um tempo, Que, que, até que crescesse novamente. que ridículo, que absurdo, que aberrante. Mas sabe por causa disso? Dessa interpretação deste texto. Mas o que que esse texto culturalmente nos ensina? Ou nos informa? Se quiser anotar, anote alguma coisa, senão fique na liberdade de ter dentro do vídeo, porque o vídeo está sendo gravado. Presta atenção. Na antiga Grécia, sobretudo na cidade de Corinto, que foi uma das igrejas mais problemáticas que Paulo estabeleceu, levantou, havia uma gigantesca onda de promiscuidade e idolatria. Quando eu falo promiscuidade, sexo ilícito na cara, entende? A prostituição era uma coisa mais do que normal. Tão normal que ela era legalizada, ela era autorizada e ela era levada tão a sério que haviam as chamadas sacerdotisas ou prostitutas sacerdotisas. E elas eram conhecidas, escute essa, pelos serviços que prestavam à comunidade masculina e até mesmo à comunidade feminina praticando atos aberrantes de lesbianismo. Você pode investigar isso no pano de fundo histórico e cultural. Tamanha foi a fama dessas prostitutas sacerdotisas que Paulo ficou muito impressionado e evangelizou pesado em cima de Corinto. Aí começou algo fantástico, uma conversão em grande escala dessas prostitutas sacerdotisas. E elas eram conhecidas nas ruas, sabe como? Cabelo cortadinho igual a de homem. Usavam uma túnica branca, ok, mas para elas serem identificadas, elas faziam o quê? Rapavam o cabelo. Era a forma delas. Elas não ficavam carequinhas. Não, não, mas elas rapavam, igualzinho o corte do Evaldo, por exemplo. O corte do Evaldo é um corte ralo, tá? Elas ficavam exatamente assim. Pensa uma mulher de cabelo cheio, um volume enorme. E aí, passava a navalha, ficava igualzinho o Evaldo. Aí dá um grande problema quando essas prostitutas sacerdotisas se convertem e entram na igreja de Corinto. Começou a murmuração. Que? Essa aí? Ó, vocês sabem quem ela era. O povo então não perdoou. Começou a murmuração, porque identificaram, ou identificavam com a maior facilidade, que eram prostitutas sacerdotisas. O caso chegou ao conhecimento de Paulo, a coisa estava fervendo de tal maneira. Vamos terminar esta polêmica e vamos resolver esse assunto da maneira mais fácil possível. Ó, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente ou tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Aí se resolveu o caso da seguinte maneira: vocês estão murmurando? Estão escandalizados? Estão considerando que é indecente? Não tem problema não. A minha orientação é o seguinte: que todas as mulheres com o cabelo rapado, ó, coloquem o véu. Pronto, está resolvido. Cresceu o cabelo, tira o véu. Mas enquanto o cabelo está curto, usem o véu.
Dá para calar a boca de todo mundo? Aí todo mundo, amém. Aí todo mundo cala a boca. Se resolveu. Aí a famosa Igreja do Véu não entendeu esse mistério, não entendeu o pano de fundo cultural. Aliás, eles nem estudam, eles nem investigam o pano de fundo cultural e histórico. E aí vai, coloca o véu, vamos embora. Aí tem o outro lado que algumas igrejas pentecostais adotaram. Leram esse texto ao pé da letra e, ó, é pecado a mulher cortar o cabelo. Olha o que diz aqui a palavra, olha o que diz. Peraí, só está pegando o texto sozinho, de forma isolada. Não está levando em consideração nem o contexto, que seriam os versículos que vêm antes e depois, e não leva-se em consideração o pano de fundo cultural. Quantos de vocês sabiam disso? Sabiam já e ficaram quietinhos, me deixando falando? Ah, fala sério. Será que eu perdi tempo? Não, aqui não se perde tempo. Aqui, ao contrário, a gente luta. Vocês ficaram tão compenetrados, falei, tão zerados, não estão sabendo de nada, né? O bobo fui eu acreditar que vocês não sabiam, já está É bom dar uma reforçada, pastor. uma reforçada, né? Isso é astúcia do Josevaldo, né? Como diz o Chava de Lotte, vocês não contaram com a minha astúcia, né? Então eu não contei com a astúcia de vocês, né? Vocês fizeram, né? Bom, tá bom, glória a Deus, né? Então você já tem a noção, mas infelizmente, pelo desconhecimento desse pano de fundo cultural, hoje esse é um caso que eu estou citando. Existem dezenas, ou por que não centenas de outros casos bem mais graves, bem mais complicados, por desconhecimento total e completo do pano de fundo cultural e histórico. Outra coisa aqui, ó, o que envolve os costumes da ocasião e da época. É muita coisa, gente, olha. Folclore, tradições, música, comemorações, poesia, fala, linguagem, práticas, usos, vestimentas, posturas, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se não for levado isso em consideração, dá um problemão na correta interpretação do texto. Indo para a página 10, a coisa fica mais complicada agora. Olha só. Na Bíblia, pelo menos, vamos encontrar quatro culturas principais. Meu Deus! Então, além das culturas, da circunstância, do idioma, vem a questão das outras culturas diversificadas, que são a semítica, que são dos povos vizinhos a Israel e da mesma origem. Aí entra a Síria, entra o Líbano, entra o Egito, entra a Arábia, entra a Pérsia, e aí vai. A cultura hebreia ou judaica, que é de Israel, propriamente dito. A helenista, que é a cultura dos gregos, e a cultura romana, ligada aos romanos. Então, pelo menos, nós temos que considerar quatro culturas. Não é somente, não, judeus, romanos. Não, temos que olhar o lado também dos semitas e do lado dos helenistas, que são os gregos. As cartas de Paulo, por exemplo, elas estão muito focadas, sobretudo com as duas culturas, né? A helenista e a romana. A carta aos Hebreus, a própria carta em si diz aos Hebreus. E ali o foco é a cultura hebreia, a cultura judaica, sobretudo a questão do sacerdócio levítico. Por isso que a carta aos Hebreus, ela é difícil de interpretar em mais de 70% do seu conteúdo. Continuando aqui na apostila. Isso muito influencia quanto à comunicação da mensagem bíblica e seu consequente desconhecimento por parte do intérprete da palavra de Deus. Sem dúvida, o desqualifica como seu expositor. Resumidamente falando, o intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito ter vindo à existência. Daí, olha só, faz-se necessário conhecer as maneiras, costumes e psicologia do povo no meio do qual o escrito foi produzido. Vale a pena lembrar que a psicologia de uma pessoa inclui suas ideias de cronologia, isto é, tempo, seus métodos de registrar a história, seus usos de figura de linguagem e os tipos de literatura que usa para expressar seus pensamentos. É um conjunto muito vasto
que tem que ser levado em consideração na hora da interpretação do texto. Aí vem a letra F, uma perguntinha. Mas afinal, por que e para que tudo isso? Muita gente diz, já me disseram, pastores me fizeram essa pergunta. Pastor, para que essa bobajada de hermenêutica e exegese? Vai dar tudo no mesmo. Não vai dar tudo no mesmo, irmãos. Não vai dar tudo no mesmo. Aí damos aqui a resposta. Porque o método utilizado por Deus para falar-nos é por meio dos feitos humanos, que além do idioma envolve circunstâncias, costumes e lugares. Isso tem que ser levado em consideração. Se a gente não levar isso em consideração, continuaremos a ter sérios problemas. Conclusão: a palavra de Deus escrita é um livro divino humano, assim como a palavra de Deus viva, Jesus Cristo, é divina humana. E isso muito nos conforta como seres humanos que somos. O crente leigo, isto é, o crente desinformado, o crente que não está nem aí, como diz a garotada aí fora, com a hora do Brasil, não está nem aí importando-se em estudar o mínimo, o mínimo, o mínimo, não é? Só tem vontade de saber o que o texto significa para ele agora, neste exato momento. Não lhe interessa o passado. Entretanto, para o exegeta, aquele que está investigando o porquê que aquele texto foi escrito naquele estilo, naquela maneira, ele sim, muito lhe interessa. Vamos ao contexto literário da Bíblia. Eu creio que de todos os contextos, esse que oferece muita dificuldade, porque ele envolve algo que nos causa dificuldade de forma natural, que é literatura, né? Por exemplo, nós temos dificuldade com a língua portuguesa. Quem tem aqui dificuldade com a língua portuguesa? Todos, irmãos, todos. É uma língua riquíssima, vasta, complexa. 27 estados no Brasil, 27 sotaques, 27 regionalismos, não é? No Rio de Janeiro, por exemplo, se diz tomate, se escreve TE, mas se pronuncia t, como se estivesse dando um espirro. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, tomate, leite quente. Ah, e aí? No Rio Grande do Sul, piora a situação. Você diz, aquela menina é bonita. Mas vai falar isso lá em Santana do Livramento. Aquela chinoca é guapa. Opa! Tá falando em outro idioma? Regionali. Aquela chinoca é guapa. No São Paulo você diz, eu vou te acertar o soco no seu rosto. Não é? Mas no interior do Rio Grande do Sul, né, em São Gabriel, você diz, eu vou te dar uma campelhada para te arradiar. Eu vivi no Rio Grande do Sul, viajei em mais de 300 cidades. Rapaz, dentro do Rio Grande do Sul é dialeto. Se fala um português puramente dialetal. Mais ainda no Nordeste. Não vou entrar nem nos detalhes do Nordeste. É arrasador. Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, meu Deus. Então, o nosso idioma, ele é fantasticamente difícil. Fala comigo, Evaldo. Isso é muito interessante, pastor, porque lá em Minas nós falamos tubarão. Lá em São Paulo eles falam peixão marvado. Peixão marvado, é desse jeito. Me lembrei de Sorocaba, né? Peixão marvado. Eu falei, que droga, com todo respeito, que droga é essa de peixão marvado? Eu aprendi que é tubarão, eu gostei. Esse peixão marvado, eu falei, isso é um demônio, é um capeta, é um espírito da Umbanda. Gente, eu cheguei a comprar um dicionário. A editora Saraiva publicou o dicionário de São Paulino, não é do São Paulo Futebol Clube. São de regionalismos do estado de São Paulo. Gente, é impressionante. Tem também do mineirês. Consegui esses dias pelo Amazon, né? Pelo Amazon, né? 2.880 expressões mineirezas. Rapaz, é cada um. O trem é pouco, tem outras coisas. Ih, eu não entrei em detalhes, né? Deu um nó na minha cabeça. A língua portuguesa, ela é muito complexa. Pior ainda em Portugal, né? Vocês devem ter já ouvido falar português, né? O português de Portugal é uma coisa absurda para nós, mas para eles é totalmente natural, né? Dá-me um prego no prato, bife na chapa. Dá-me aí um garoto expresso, né? Garoto expresso é um café forte expresso, né?
Me dá um pingado virado. O que é um pingado virado, né? É um café com leite. Pingado virado. E aí vai, entendeu? Aquela rapariga tá fazendo o que na bicha? Né? Aquela menina bonita tá fazendo o que na fila? Se você chama moça, se você sabe em Portugal, é prostituta. Cuidado, não fale que a irmãzinha é a moça, ela é a rapariga. Já a rapariga no Rio Grande do Sul é prostituta. Dá para entender um negócio desse? Essa é a língua portuguesa. Aí você vai na Bíblia, porque a Bíblia usa um português não coloquial, do povão, usa um português muito requintado. Aí complica, porque a Bíblia não está pensando na pessoa que está lá no interior de Minas Gerais ou na capital de Portugal, que é Lisboa. A Bíblia trabalha com uma linguagem plana, que é João Ferreira de Almeida, uma linguagem até bastante erudita. Então vamos entrar nessa parte que é bem complexa, que é o contexto literário da Bíblia. Letra A. É o significado das palavras quando são combinadas na oração, isto é, na frase. No contexto literário, é de muito grande utilidade as unidades de pensamento no texto, que são os parágrafos no original. Agora, olha esse detalhe. Entretanto, é importante também ressaltar que se um expositor da Bíblia depender de uma versão que cada versículo for um parágrafo, como a conhecida ARC, Almeida Revista Corrigida ou outra similar. Presta atenção, se você tem a versão ARC, os versículos, eles são propositalmente organizados em formato de parágrafo. Analisa isso. Aí você pega uma ARA, é diferente. A maneira, a ordem, a colocação dos versículos na Almeida Revista Atualizada não tem nada a ver com a RC. Se você nunca observou isso, comece a observar a partir de hoje. Quem aqui, se tiver as duas versões, a ARC e a RA, coloca lado a lado. Abra no mesmo texto, aí você vai ver diferenças de posicionamento de palavras. Até algumas são iguais e até muito semelhantes. Mas eu me refiro à ordem. A ARC trabalha num sistema de parágrafos. A ARA não. A ARA é bem diferente. Ela é organizadinha, bonitinho, mas ela não obedece o mesmo sistema de posição de palavras. Isso é bem curioso, porque a ARC se preocupa em colocar os versículos no formato de parágrafos. Eles entendem que é mais fácil a compreensão, em parte, mas pode causar algumas dificuldades. Nesse tipo de contexto, o literário, logicamente, identificaremos as palavras somente fazem sentido dentro das frases, e essas em relação às frases anteriores e posteriores. Olha que interessante. Devemos então procurar descobrir a linha de pensamento do autor, fazer-nos a seguinte pergunta, que é de vital importância: o que o autor está dizendo e por que o diz exatamente aqui? Vamos a um exemplo prático. Vamos reconhecer que o autor tenciona dizer quando Jesus disse: Eu sou a porta. João 10:9. Entendemos essa expressão como comparação ou símbolo. Observemos atentamente que não é a única aplicação específica nesse caso, ou seja, de unicamente uma comparação. Olha o outro texto que também pode causar dificuldade. Jesus disse: advertia cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Esse texto está em Mateus 16:6, Marcos 8:15 e Lucas 12:1. Sua intenção era que a palavra fermento, olha lá, simbolizasse a doutrina de grupos e não um fermento literal. Quando Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, ele esperava que o paralítico obedecesse essa palavra de comando. Mas se você ler atentamente o texto, o paralítico assim, meio bobolhando, meio perdido no ar, até que Jesus teve que dar um empurrãozinho, teve que dar um estímulo para que ele reagisse. Ainda dentro do contexto literário, faz-se importante conhecermos também as duas formas. Isso aqui é importantíssimo, ó. Isso aqui vai facilitar muito o uso de uma correta interpretação pelo contexto literário. Então temos duas formas: interpretar lexicalmente. Eu não sei se os irmãos têm hábito de usarem dicionários.
volto a bater muito forte nessa tecla. É importante, pelo menos, você ter um dicionário bíblico. Pelo menos, pelo menos. Eu não sei se eu já postei no grupo, não sei, deixa eu ver aqui se eu já postei, deixa eu ver aqui com atenção. Na aula passada, eu postei concordâncias. Confere, eu postei 3 concordâncias, perfeito? Agora, dicionário, deixa eu ver aqui. Vai ser importante. Pode ser que eu esteja sobrecarregando os irmãos com informação, mas é informação altamente necessária. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui dicionário bíblico. Dicionário bíblico tenho. É o que não falta. Ok. Vou mandar aqui agora o melhor. Se vocês quiserem comprar outros, mas eu vou mandar o melhor. Aí entrou no grupo o melhor dicionário bíblico que existe hoje no mercado. Mas se você não quer esse dicionário, vou mandar outro. O do Tyndale. Aí temos uma outra. Vou mandar mais 2 opções. Mais 2. Esse é o mais caro que eu estou enviando agora. É o Chaplin. Pronto, aí está. Deixa a opção de 3 dicionários: Dicionário Bíblico Ilustrado Vida, Dicionário Bíblico Tyndale e o novo Dicionário Bíblico do Chaplin. Os comentaristas batalham muito, né? Quem é o melhor aí? Na minha visão, porque eu já tenho 2 edições, na verdade, 3, é o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida, mas outros comentaristas dizem que é o Champlin, né? Daquela grande enciclopédia conhecidíssima, né? Champlin. Esse dicionário é bem caro, ele está na faixa de mais de 80, US$ 90. Qualquer um desses 3, vocês comprando, esqueçam de comprar qualquer outra obra relativa a dicionário, tá? Não precisa se preocupar em comprar nada mais, a menos que você queira ter coleção de dicionários bíblicos, né? A questão é que se você tem muitas opções, pode acabar se confundindo, e minha intenção não é que você se confunda. Então, escolha um desses 3, tá? Que você vai estar muitíssimo bem servido. Mas o que vai me ajudar um dicionário bíblico na área da exegese bíblica? Preste atenção aqui comigo. O dicionário vai me ajudar a conhecer a etimologia. O que é a etimologia? A raiz da palavra, a origem e evolução histórica de um vocábulo, das palavras, o desenvolvimento histórico de seu significado e o seu uso no documento sob consideração. Esta informação pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários. O uso de dicionário nos levará a notarmos cuidadosamente o significado da palavra em consideração nos diferentes períodos da Bíblia hebraica, aramaica e grega e diferentes autores do passado. O povo aí usa muito a Bíblia palavra-chave. Já ouviram falar Bíblia palavra-chave? Bíblia palavra-chave. Quem já ouviu falar da Bíblia palavra-chave? Ninguém. Sou pastor Jurandir. Ela é boa, mas a princípio eu não recomendo, porque ela vai exigir muito um conhecimento um pouquinho mais aprofundado de hermenêutica e exegese, mas ela está sendo vendida razoavelmente, não como um best-seller, mas ela é muito apreciada. Outra forma de nós interpretarmos, além de lexicalmente, é sintaticamente. Léxico vem de dicionário e sintaticamente vem de sintaxe, ou seja, os princípios gramaticais da língua. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua nos quais o documento está escrito, para primeiro ser interpretado como foi escrito. A função das gramáticas não é determinar as leis da língua, mas expô-las. Significa que primeiro a linguagem desenvolveu como meio de expressar os pensamentos da humanidade. E depois os gramáticos escreveram para expor as leis e os princípios da língua como sua função de expressar as ideias. Para quem deseja aprofundar-se, é preciso estudar a sintaxe da gramática grega, dando principal relevo aos casos gregos
e ao sistema verbal, a fim de poder entender a estruturação da língua grega. Isso vale também para o hebraico, o aramaico e o Antigo Testamento. Por exemplo, vamos lá, um exemplo bem prático da língua portuguesa. João comprou o pão que ficou frio. João comprou o pão que ficou frio. Quem é o sujeito da frase? O Evandro gostou. João comprou o pão que ficou frio. Quem é o sujeito da frase? João. 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 Quem é o verbo da frase? Ou qual é o verbo da frase? O verbo principal. Comprou Comprou. Comprou. Quem é o objeto direto da frase? pão. O pão. Vamos lá. O tempo verbal dessa frase: passado, presente, futuro, subjuntivo, imperativo, qual seria? Passado. Passado, chamado de pretérito perfeito do indicativo. Pera, nós conhecemos popularmente como passado, mas sintaticamente pretérito perfeito do indicativo. Porque eu tenho um pretérito imperfeito e tenho um pretérito de subjuntivo. Jesus da glória. Não começa, pastor. Começo e saio. Porque para você entender a língua portuguesa, não vou dizer que tem que ser doido, louco, mas tem que ser corajoso. E eu ainda estou batalhando para entender a língua portuguesa, que não é a minha língua primária nativa. Acredite você, e eu falo péssimo e escrevo ainda péssimo a língua portuguesa, mas é desafiante. Agora imagina o grego. Não, o grego é mais simples. Hã? Acredite se quiser. O hebraico é mais simples ainda. O quê? Toda dor de cabeça está na língua portuguesa. A dor de cabeça está na língua de Luís de Camões. Mas na língua hebraica, aramaica e grega é assim, ó. Por exemplo, no grego não existe gerúndio. Estava fazendo, estava pensando. Não existe o gerúndio. Existe chamado tempo contínuo, que mostra com que a ação está começando, prosseguindo e nunca terminando. E você não sabe quando exatamente ela vai terminar. Parecido um pouco com o gerúndio? É, mas no grego não existe gerúndio. O grego tem o chamado tempo do aoristo, que coloca o adjetivo, como igualzinho no inglês, né? A gente fala carro amarelo, mas no grego você lê amarelo carro, igualzinho no inglês, né? Yellow car. Aí no grego você lê sostalestos peiumos. Sostalestos peiumos, né? Sostalestos é amarelo, peiumos é carro, né? Ou veículo, ou transporte. Mas e na Bíblia? O que isso tem a ver na Bíblia? Muita coisa. Muitas das traduções em língua portuguesa de Almeida e outras que não são de Almeida, elas traduzem incorretamente o que está no grego koiné por causa que não se leva em consideração a interpretação sintática. Para concluirmos, vamos também conhecermos dois outros requisitos de suma importância no auxílio da correta interpretação do texto dentro do mencionado contexto. Olha só, essa aqui é interessante. É a lei da dupla referência bíblica. Este é um requisito que o intérprete precisa ter em conta. São textos, ó, que ao mesmo tempo abrangem um evento, fato, acontecimento e outro remoto. Vamos ler calmamente cada um desses textos. Vale bastante a pena. Vamos lá. Saúde, alguém está espirrando? Ah, Sem problemas, irmão Marcos. Eu já fiz isso numa aula 6 vezes, um atrás do outro. Parecia salva de canhão, né? Os alunos, pastor, o que está acontecendo? Tem um que parou a aula e começou a orar, repreendendo. Espírito de espirro, né? Foi feio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não conseguia nem respirar. Então fique tranquilo. Isso é totalmente normal. E eu, infelizmente, quando eu espirro, eu faço vergonha. Eu sou um pouco escandaloso. Isaías 61:2, vamos lá? Enquanto vocês abrem, Isaías 61:2, abram também em Lucas 4:19, tá aí, todos esses textos. Gênesis 22:13, João 1:29
e Apocalipse 13, 8. Nós vamos ler esses textos todos de uma vez só, ao mesmo tempo. Então são um, dois, três, quatro, cinco. São 5 textos. Olha que interessante, né? Enquanto vocês estão aí abrindo o texto, eu vou aqui só me afastar um momentinho para pegar uma garrafa de água que eu esqueci de colocar próximo de mim e já retorno em 30 segundos. Ok. Passei um pouco dos 30 segundos. Um pouquinho no extremo do escritório. Vamos lá então, no primeiro texto. Isaías capítulo 61, 2. Quem de vocês, por gentileza, pode ler para nós? Isaías 61, 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a Perfeito. consolar todos que choram. Maravilha, Evaldo. Obrigado pela gentileza. Lucas 4,19. Quem pode ler para nós, por favor? Lucas 4,19. Lucas 4,19. E que é Lucas. chegado, e que Sim. é chegado o tempo do favor do Senhor. Lê de novo, por favor, irmão Marcos. Lucas 4,19. Deixa eu ver se eu peguei certo. Peraí, peraí. Por gentileza, dê uma olhadinha, que parece que não está batendo, não. Lucas 4,19. Pregar Peraí, peraí. liberdade aos cativos, restauração da vista aos Não, não cegos, peguei não. e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano Isto, aceitável do William, por Senhor. gentileza, o irmão Marcos saiu da sintonia, mas isso acontece, né? É porque é jovem, os jovens saem da sintonia, né? Os mais velhos estão ali ligados. Vamos lá, William. Leia para nós João, Lucas 4,19. A pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Perfeito. Tem alguma coisa a ver Isaías 61:2 com Lucas 4,19? Sim ou não? Entenderam a minha pergunta? Tem Uhum. algo a ver, tem alguma conexão, tem alguma semelhança ou igualdade de conteúdo entre Isaías 61:2 e Lucas 4,19? Sim ou não? Tem semelhança. Tem semelhanças. Por que não dizer que Lucas 4,19 é o cumprimento profético de Isaías 61:2? Oh! Se você ler o contexto do capítulo 4 de Lucas, o que vai acontecer? Jesus entrando na sinagoga de Nazaré, lembrando? Ele entra, dão a ele o rolo da lei e ele abre aonde? Isaías 61. E no final ele diz: Hoje se cumpriu esta palavra. Aí deixou todo mundo doido. E o resto da história vocês já sabem, né? Chegaram até apedrejar Jesus, né? Ele foi expulso a ponto de ser. Na verdade, ele foi expulso da sinagoga e o levaram perto de uma ribanceira, quase o precipitaram lá de cima, mas não era a hora dele, então Jesus saiu de fininho. Então, na verdade, Isaías 61:2 é a profecia. E o cumprimento é aonde? Lucas 4,19. Vamos agora em Gênesis 22:13, João 1:29 e Apocalipse 13:8. Preste atenção que agora esses três são ligados, ligadinhos, conectados um com o outro. E são textos totalmente diferentes. Vamos ver se acontece a mesma coisa? Quem pode ler para nós, por favor, Gênesis 22:13? Gênesis 22:13. Quem pode ler, por favor?
Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travados pelos seus chifres no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Interessante esse texto. Lembram-se? Foi a narrativa que envolve o pedido de Deus a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. Lembram-se disso? Lembram-se disso? Agora, João 1:29, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quem pode ler para nós, por favor? No No dia. dia seguinte, pode ler. Não, pode ir. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perfeito. Apocalipse 13:8, por favor. Quem pode ler para nós? Apocalipse 13:8. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Pergunta: há entre esses três textos alguma semelhança de conteúdo, se não também de palavras ou frases ou expressões? Sim ou não? Há semelhanças e, preste atenção nisso aqui, e há diferenças. São três textos que, na sua maioria, eles apontam para muitas semelhanças, concordam? Porém, há poucas diferenças. E é aí que nós vamos interpretar agora os três, unindo essas poucas diferenças. Vamos lá, vamos pelas semelhanças. Quais seriam as semelhanças que unem esses três textos? Qualquer um pode aí de Cordeiro. vocês falar. Cordeiro, Cordeiro, a presença do cordeiro, ou seja, o cordeiro era um animal segundo a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Israel, dentro da lei dos sacrifícios ou do sistema de sacrifícios, era um animal que fazia a expiação dos pecados, né? Ele era apresentado juntamente com as vacas, com os bois, o chamado oferta do holocausto, ou oferta de holocausto. Mas aonde está aí nesses três textos as diferenças ou a notada ou notável diferença? Tem uma notável diferença aí dentro desses três textos. A semelhança, Cordeiro, maravilha, mas tem uma notável diferença. Aí temos que entender o porquê dessa diferença. Olha só que interessante isso aqui. Ninguém observou as diferenças. Ninguém de vocês observaram as diferenças? Ou chegaram a detectar as diferenças? Tem várias, mas tem uma diferença muito chamativa, chama muita atenção. Os dois textos do Novo Testamento falam do cordeiro e Gênesis aqui está falando do carneiro. Carneiro, ou seja, o texto de João e Apocalipse, cordeiro, mas Gênesis não fala de cordeiro. Observaram com atenção? Gênesis não fala, não fala. Fica implícita a ideia do cordeiro, porque, não é? Era comum os sacrifícios na época, a apresentação do cordeiro. E era suposto Isaac ser o cordeiro. Era suposto, né? Tanto que ele foi tratado, entre aspas, como cordeiro. Mas ele não é sacrificado à semelhança do cordeiro. Tanto que Deus impede. Impede, bloqueia a ação de Abraão, ainda que ele estivesse obedecendo ao pé da letra as ordens de Deus. Mas acontece que, pela obediência praticada por Abraão, vem a saída, vem a solução. Qual é? O carneiro. E o carneiro, tipologicamente na Bíblia, representa exatamente o quê? Olha só, a hermenêutica nos ensina.
Qual é a simbologia do carneiro? Anote aí. Substituição. Oh, então Jesus ele encarna os dois símbolos. Ele é tanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrifício do holocausto, como ele é o Cordeiro, o nosso substituto. Uau! Já tinha ouvido falar disso ou não? Mais ou menos. Anote aí. Todas as vezes que você vê a presença do carneiro na Bíblia, está falando de quê? Substituição. E aí temos que entender isso, porque a Bíblia trabalha muito com essa linguagem tipológica, figurada, simbólica. Tá? O carneiro é a oferta do holocausto, perdão dos nossos pecados, sacrifício, propiciação dos nossos pecados, a semelhança da vaca, do touro, ok? E o carneiro é sacrifício por substituição. Então ali Jesus é tipificado por este carneiro. Veja que interessante. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo e ele é o carneiro, ele é o substituto nosso, porque era para eu e você estarmos aonde? Na cruz do Calvário, ardendo no inferno. Mas Jesus se sacrificou por nós como cordeiro e se tornou o nosso carneiro, o nosso substituto. Essa é uma área muito bonita e não temos, infelizmente, tempo para estudar, que é a tipologia bíblica. Se eu não recomendei, eu vou recomendar um livro excelente de tipologia, que você pode viajar nele, uma linguagem gostosa, muito boa. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Se eu não recomendei para vocês, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver aqui se eu tenho esse livro, porque se eu deixar para depois, meus irmãos, do jeito que a minha memória tá me matando, tá me sufocando, tá me deixando cada dia mais esquecido. Não estou sofrendo de Alzheimer, não. Já deixo vocês bem tranquilos. É idade mesmo, é desgaste mental. Deixa eu ver aqui se eu tenho sombras. Aqui tá, maravilha. Meu Deus. Tá aí. Se você puder adquirir esse, ele está com uma capa, ele tem uma nova edição com uma capa um pouquinho diferente. Sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Joel Leitão de Melo. Até pouco tempo eu encontrei no Amazon, até pouco tempo, com 4, 5 meses, na faixa de US$ 40. É um livro excelente, o melhor livro em língua portuguesa sobre tipologia bíblica. Vai te ajudar a entender todos os símbolos e tipos da Bíblia. Ou seja, o que significa na Bíblia? Fogo, pomba, luz, sal, toda esta grande gama, que é enorme, enorme, gigantescamente enorme. Esse livro vai te ajudar a entender, e uma vez entendendo, né, porque são códigos específicos que a Bíblia tem dentro de si, aí você vai começar a interpretar melhor e corretamente textos que contenham esses nomes, esses tipos, estes símbolos. É o que estamos falando aqui na apostila. Observe com atenção que, com frequência, nos livros proféticos ocorre muitíssimo esta lei, a lei da dupla referência. Saberá o leitor discerni-la para evitar confusão. Como é importante, não é? O leitor saber discernir a questão da lei da dupla referência. Aí vem o ensino bíblico explícito e implícito. O ensino explícito é aquele que está presente, que está declarado abertamente no texto. O Senhor estava com José. Gênesis 39, 2, 3, 21, 23. Ou seja, está ali, rasgado, aberto, clarinho no texto. O ensino implícito é aquele que está presente no texto, mas não está abertamente declarado no texto. Olha só, esse exemplo aqui, todos nós sabemos. No livro de Esther, não existe a menção do nome de Deus. Alguém já observou isso?
não existe a menção do nome de Deus no livro de Esther. Você pode virar ele de cabeça para baixo. Não tem a palavra Deus. Muito curioso. Então, entretanto, ele está bem presente ao longo do livro, exercendo o controle de todos os acontecimentos, livrando o seu povo. Alguém pode me dar outro exemplo de um ensino implícito? Está na Bíblia inteira, mas não aparece o nome. Tem outro que é muito fácil. Cantares? Exatamente sobre o quê? Agora o Evaldo largou, tem que, ó, matou a cobra, mostra o pau. A noiva. Noiva não, é. Ai, ai, ai. Ah, Evaldo, a intenção foi boa Sim, 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 demais. sim, sim, sim. É. Eu acho que trouxe uma pequenina Jaguar. confusão. Agora pegou de jeito. Eita. Pastor Jurandir estava ali abrindo o Esqueci áudio. agora. Não, o Evaldo vai se lembrar lá na frente. Pastor Jurandir. Olha lá, ó, o sorriso do pastor, o sorriso do palmeirense. Como o senhor falou, fácil, né? Sobre a Trindade. A Trindade, o nome Trindade ou Santíssima Trindade não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Nenhum. Mas a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo são bem claras, claríssimas em todas as escrituras sagradas, tá? Há alguns textos que oferecem um pouquinho de dificuldade. Basta que você preste atenção na leitura do contexto, não apenas do texto. Em alguns textos você tem que recorrer ao contexto, aí você vai descobrir que está se referindo à Trindade. E falando nessa particularidade, lá no livro de Cantares, já que o Evaldo jogou Cantares, eu vou pegar o gancho, não vou desperdiçar o gancho do Evaldo. Quem é na Bíblia a pessoa que é chamada Rosa de Saron? Vamos lá. Está lá no capítulo 2 de Cantares. Rosa de Saron. Quem é Rosa de Saron? Silêncio no tribunal, meu Deus. Ninguém sabe que é a Rosa de Saron ali em Cantares 2? As canções geralmente ensinaram que é Jesus, né? Baseada onde? Na cabeça dos autores. Ah, na cabeça dos autores. Presta atenção, isso aí é sério, irmãos. Tá na harpa cristã. Com todo carinho, com todo respeito, eu tive um desencontro feio em 1993 na CPAD, mas feio, pensa um negócio feio, negócio assim. Mas felizmente quem estava do meu lado, pastor Jeremias Couto, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, trabalhamos juntos, né, durante 2 anos. Ele estava atrás de mim e disse: deixa o pastor quieto, ele está 100% coberto de razão. Aí o pastor Antônio Mardônio Nogueira, que era o chefe da divisão de livros, e agora? Como é que a gente vai consertar esse problema? Não tem como consertar. Agora o mal já está feito. Agora o que se pode fazer é com muita sutilidade, com muito carinho, com muita sabedoria, é nos seminários trazer a verdadeira realidade. E agora? É complicado. Não se muda rápido um erro cometido ao longo de 40, 50, 60, 80, 90 anos. É muito complicado. A Rosa de Saron é a igreja. Basta que você leia o capítulo 2 de Cantares, um por um, versículo por versículo. Aí, opa, aqui está se referindo, não é Jesus? Está se referindo à igreja. Lê, separe um tempinho essa semana e leia todo o capítulo 2 de Cantares. Aí você vai descobrir que as características que estão ali são todinhas voltadas para a pessoa da igreja e não do Senhor Jesus Cristo. O mesmo problema. Vamos lá em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. Irmão, isso aqui é sério que eu estou falando, e dá uma problemática daquelas. Meu papai. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 7 e 8. Aqui o problema, outro problema. Foi ensinado isso durante dezenas de anos nas igrejas pentecostais e inclusive, sobretudo, nas Assembleias de Deus. Eu falo com muito respeito porque fui membro das Assembleias de Deus do Brasil por muitos anos e também tive um forte desencontrão
com alguns ministros, líderes das Assembleias de Deus com esse texto. E provei pela hermenêutica e pela exegese e ficaram retorcendo o nariz. A ponto de um grandão dizer, agora o mal está feito, pastor. Como é que a gente vai corrigir esse mal? Não tem como corrigir assim, do dia para a noite. É através de um ensino sistemático e profundo. Segundo Tessalonicenses 2, 7 e 8. Porque já o 6, 7 e 8, perdão, 6, 7 e 8, 2, 6, 7 e 8. E agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Verso 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quem é este? Nesses versículos 6. Quem ou o que? Aí está nesse versículo 6, 7 e 8, que vai ser retirado do meio. Quem ou o que? O anticristo. Não, retirado. 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 Preste atenção na leitura, minha irmã. Tem que ler com atenção. Aqui eu estou perguntando quem ou o que vai ser retirado do meio. Leia com atenção. Essa é a pergunta. Alguém aí vai ser retirado do meio em algum momento. Ou alguém ou o quê? A igreja. A igreja. A igreja. Mas sabe o que ensinam? Que é o Espírito Santo. Mas como é que o Espírito Santo pode ser retirado da terra? Não faz sentido. Então tem que matar o Salmo 139, versículo 7 ao 10, que diz bem claro que o Espírito Santo enche céu, terra e até o inferno. Tá lá. Salmo 139, versos 7, 8, 9 e 10. Irmãos, como é perigoso lermos um texto fora de contexto. Ah, me disseram. Peraí. Te disseram ou você leu, investigou, observou texto e contexto? Não. Então te disseram. Aí dá problema. E grande. Alguém tá entendendo, gente? Pode ser o Papa da Assembleia de Deus, o Papa da Igreja Presbiteriana, o Papa da Igreja Batista. Tá lá, pregou na minha igreja. Disse isso, mas confere com a Bíblia? Confere com as Escrituras? Deu capítulo, versículo? Não deu. Então você pode examinar e julgar. Não o pregador, mas a mensagem do pregador. Ou a Bíblia mesmo diz: examinai as profecias. E essa orientação não é somente as profecias, dom espiritual temporal, mas também examinar as mensagens. Lembrados dos irmãos ali em Bereia? Está lá em Atos 17, 10, 11. Os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Sabe por quê? Porque eles examinavam e conferiam tudo que Paulo e Silas ensinavam e pregavam. Hoje em dia o povo está examinando o que se prega, o que se ensina? Nada. É muito confortável receber a mensagem já na latinha, fechadinha. Com todo respeito, irmãos, mas não. Toda mensagem tem que ser examinada. Aí um aluno de uma outra turma, pastor, então a gente vai ter que ser um bando de críticos. Não. Nós não estudamos para sermos críticos. Nós estudamos para sermos criteriosos. Começa com a letra C, mas nós não somos críticos. Não, eu e você não estamos estudando teologia para sermos críticos. Não, para sermos criteriosos. Temos que filtrar tudo que estamos... Mas isso não seria uma desconfiança a quem está ministrando? Não. É bíblico. Temos que filtrar, seja quem seja, até eu. Se eu estou ensinando, se eu estou pregando, é o seu dever filtrar com este livro aqui, ó. Isso aqui nos ajuda a fazer o filtro. Pastor Prestes está falando bobagem, está falando coisa da cabeça dele, não está batendo. Ah, por que o povo não filtra? Porque o povo não é ensinado a filtrar. E como se aprende a filtrar? Hermenêutica, exegese. Meu Deus! E agora? Como é que saímos dessa?
Só para vocês terem uma ideia, para vocês verem como os tempos mudaram. Nos anos 70, 80 e 90, nas escolas bíblicas dominicais haviam revistas de trimestre que ensinavam a igreja a hermenêutica e exegese. Desapareceram na metade dos anos 90, 92, 93, somente do mapa. Eu tenho aqui caixas, né, de revistas dos anos 70 e 80. Praticamente dos 4 trimestres das revistas da CPAD, 2 eram ocupados com lições básicas, bem básicas, de hermenêutica e exegese. Então o povo daquela época filtrava bem toda a mensagem pregada e todo o ensino ministrado. Mas hoje, como não se ensina a filtragem, é mais fácil incutir-se de forma muito sutil heresias. Aí o povo engole, vai engolindo, e a igreja vai caindo no prejuízo. Vamos então avançar um pouquinho? Perguntas, dúvidas dentro desta parte que nós estamos abordando? Façam agora, que agora nós vamos avançar um pouco mais para depois entrarmos nos exercícios. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, pastor Jurandir já está saindo com o míssil dele. Pastor Jurandir, por gentileza. Pastor, o senhor sabe que eu também sou meio crítico em relação a algumas músicas e realmente a igreja evangélica acabou sendo alfabetizada por músicas. E não sei o que o senhor pensa, mas houve um tempo em que tudo que se fazia, e há alguns remanescentes, havia duas expressões no meu tempo, pelo menos, que eu me lembro. Uma era o que eles diziam: essa é a palavra rema, declare. E um outro que sempre me incomodou desde o princípio é o tal do profetize, né? Havia músicas e tal baseados, dizem eles lá atrás em Ezequiel, que você pode profetizar. Só que, né? Isso. Ok, gente, deixa eu entrar nessa partezinha. Eu já quase ganhei uma coça numa igreja em Boston com essa pergunta, num estudo de para obreiros. Irmãos, quase me deram uma coça. Pensa eu no recinto de uma nave de um templo enorme com mais de 385 obreiros, entre pastores, presbíteros e evangelistas. Aí me soltaram essa uma pergunta muito parecida a essa que o pastor Jurandir está me abordando com respeito a músicas. E, sobretudo, a esses jargões de profetize. Preste atenção, irmãos. A expressão profetiza, ela é unicamente exclusiva do Antigo Testamento. Porque a profecia no Antigo Testamento, ela tem 2 ramos: ofício e ministério. Podemos entrar no terceiro também, que seria a própria palavra escrita e revelada. No Antigo Testamento, a profecia basicamente era ofício. Ofício se torna ministério melhor definido no Novo Testamento. Mas por que isso? Partindo do princípio que no Antigo Testamento profeta é um ofício, ou seja, um cargo, Deus capacitava um grupo de homens como profetas, ou seja, como porta-vozes da sua palavra, da sua vontade. E esta palavra que eles recebiam da parte de Deus, ela se encaixava perfeitamente com a profecia, que é a palavra escrita e revelada que hoje conhecemos como a Bíblia Sagrada. Os profetas, portanto, tinham da parte de Deus a autorização e a autoridade de dizer: eu profetizo, ou assim diz o Senhor. Olha, interessante, ó, as duas marcas claras do profeta do Antigo Testamento. Eu profetizo, ou assim diz o Senhor. Agora me acompanha. Novo Testamento. Lemos alguma declaração, preste atenção, lemos por um acaso alguma declaração bem semelhante ao que eu acabei de falar do Antigo Testamento, desde Mateus até Apocalipse? Me acompanhe. Lemos alguma declaração parecida como eu profetizo, ou assim diz o Senhor? Não. Nem Jesus, que poderia, porque é Deus, nem os seus discípulos, nem os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago e João.
deixaram ensinados esses princípios. De todos estes, excetuando a Jesus, que eu acabei de mencionar, o apóstolo que tinha maior autoridade para fazê-lo seria Paulo, porque ele é responsável pela redação de 40% do Novo Testamento, ou seja, ele é o autor de 13 epístolas. Mas em nenhuma das suas 13 epístolas ouvimos ou registramos Paulo dizendo: assim diz o Senhor, ou eu profetizo. Em momento nenhum, querendo então deixar claro que isso é uma marca registrada do Antigo Testamento, da antiga aliança. E aí, pela falta de conhecimento bíblico, pela falta da compreensão do uso correto da hermenêutica e na exegese, no tempo e no espaço, os camaradas puxam princípios do Antigo Testamento e o fazem forçados a serem validados dentro do Novo. Alguém me perguntou, então, pastor, o Antigo Testamento não é válido dentro do Novo? É. Vou dar uma dica. Se eu já dei, repito. Se não dei, estou dando essa dica. Qual o melhor critério para eu saber a validade do Antigo Testamento, ou seja, do que é válido do Antigo, para dentro do Novo? Já dei essa dica para vocês ou não? Não? Vou dar agora então. Se quiser anotar, anote. Senão eu estou com o vídeo aqui gravado, então você vai ter isso em mente. A pergunta é: qual é o critério que eu preciso, à luz da hermenêutica e da exegese, para saber que um princípio, ou princípios do Antigo Testamento são válidos também para o Novo? Número 1. Jesus confirmou? Jesus ensinou? Jesus pregou? Pelo menos entre 1, 2 ou 3 textos? Não, não é válido para dentro do Novo Testamento. Paulo, o apóstolo, Paulo ensinou, Paulo pregou alguns desses princípios em pelo menos 2 de suas epístolas? Não. Paulo não pregou nenhum desses princípios do Antigo em pelo menos 2 de suas epístolas. Então não tem validade para o Novo Testamento. Aí temos os apóstolos, além de Paulo: Pedro, Tiago, João e Judas. Olha só, aí temos 4 apóstolos: Pedro, Tiago, João, Judas. Em suas cartas ou epístolas, repetem, confirmam pelo menos 2 vezes o dito princípio lá do Antigo Testamento. Se a resposta é negativa, então chegamos à conclusão que esse princípio do Antigo Testamento definitivamente não é válido para dentro do Novo. Agora, volto a repetir: se Jesus repete, prega, ensina 1, 2 ou 3 vezes com textos, se Paulo faz a mesma coisa, trazendo lá do Antigo Testamento, repetindo pelo menos em 2 de suas epístolas, Pedro, Tiago, João e Judas, pelo menos, repetem 2 vezes dentro de suas epístolas esses princípios lá do Antigo, nos seus livros do Novo, aí o princípio do Antigo é 100% válido no Novo. Anotaram isso? Fica muito mais fácil. Então agora eu estou matando a charada. Então, para eu saber se um princípio do Antigo Testamento ele é válido para dentro do Novo, eu uso esse filtro. Exatamente. E a maioria do povo não sabe usar esse filtro. Não sabe porque não é ensinado. É um princípio altamente simples, mas se aprende na hermenêutica e na exegese. Se eu tivesse tempo, irmãos, eu separaria pelo menos 15 desses princípios do Antigo. Eu provaria a vocês que estão sendo usados indevidamente no Novo Testamento. Esse é um deles, que o pastor Jurandir acabou de mencionar. Os jargões do Antigo Testamento, usados somente pelos profetas israelitas, dentro do Antigo Testamento, e estão forçando o uso para dentro do Novo Testamento. Mas espera aí, então como é que seria nos dias de hoje? Assim diz o Espírito Santo. Olha que interessante. Assim diz o Espírito Santo. Porque hoje é o Espírito Santo que
fala de, não que ele não falasse lá atrás, mas ele usava o canal, que era o profeta. Então o profeta, ele é o tipo, ele consubstanciaria a imagem do que hoje o Espírito Santo faz diretamente através do dom espiritual chamado o dom de profecia. Alguma outra pergunta ou dúvida nesta área? Josevaldo, pode soltar a sua. Pastor, Apocalipse 6:15. Ou estava É, esperando alguém jogar Apocalipse. Oh, papai do céu. Eu falei, se ninguém se desperta e falar do Apocalipse, poxa vida. Apocalipse 6:15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos servam, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Qual a pergunta? a pergunta aqui é forma literal, né? 100% literal. É porque essa semana eu ouvi um comentário a respeito dos ricos, das pessoas que têm muito dinheiro, fazendo bunkers. Sim, sim. Aí, Estou. o comentarista ligou a esse texto de Apocalipse. Então, tem tudo a ver. Perdão, José. Chega a ser cômico. Chega a ser cômico. Não tem nada a ver, bunkers, com isso aqui. Não tem nada a ver. Claro, eles tentam trazer uma aproximação, mas a situação nesta época, que é a época já da tribulação. Alô? Aqui não é grande tribulação, não, é tribulação. São dentro dos primeiros 3 anos e meio. O negócio vai ficar roxo. E aí, literalmente, algumas pessoas de poder aquisitivo que estarão residindo próximo de montanhas, elas vão buscar abrigo e refúgio em montanhas. Então, aqui o texto tem amplitude 100% literal. Agora, forçar para bunkers, quer dizer, tá vindo aí uma destruição, eu construí lá meu bunker, eu vou estar protegidinho. Mas montanha não protege ninguém, não, nem os bunkers. Até estou, com todo respeito, duvidando que do jeito que vai ficar na grande tribulação nos últimos 3 anos e meio, está sendo difícil acreditar que um bunker vai ficar de pé, né? Vai resistir às tragédias que vão se abater sobre a Terra. É muita ilusão, entende? Essa é a arrogância do homem. Pensa que um bunker vai proteger das terríveis catástrofes que vão se abater sobre a Terra. Pastor Jurandir fez um sinal, acho que ele quer fazer uma abordagem. Adiante. Desculpe, bem rápido. Duas coisas. Primeiro, sim, o Mark Zuckerberg gastou 200 milhões aí para fazer um bunker, alguma construção muito imponente aí, até 200 pessoas, para alguma coisa que eles não sabem. E houve até quem dissesse: ah, não, ele vai fugir com Elon Musk, eles estão procurando vida no outro planeta, porque aqui está suposto de acontecer alguma coisa muito terrível. Olha as construções. E um Que último, loucura. sim, a minha cunhada, ela trabalha para umas pessoas muito ricas, e eles disseram que eles estão desde já construindo algumas casas com edificações para baixo. Tem uma no Arizona, e diz que ela já está estocando comida, principalmente essa ração que a gente consome no exército. Quer dizer, eu consumi no exército, né? Em pó, tudo seco, hidratado, e diz que ela já tem 1 ano de provisão nessa casa do Arizona, por exemplo, uma das, em função disso. E essa informação procede porque semana passada eu estive com um grupo de hispanos em Salt Lake City, e lá em Salt Lake City, que é a terra dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias está construindo um gigantesco bunker, acredite vocês, ao redor daquele gigante templo. Se você for agora tentar buscar ao vivo, vocês vão ver, todo o templo está com marquises, né, com negócio de construção, porque eles estão não apenas remodelando o templo, mas construindo um gigantesco bunker ao redor do templo, esperando o quê? Uma tragédia, quando venha se abater ali sobre Salt Lake City. Eles estão alegando que estão esperando um grande terremoto, que é uma região também de terremotos. Então, o povo todo, em torno de 800 a 900 pessoas, poderiam ser abrigadas de uma eventual tragédia. A princípio, estão alegando que é terremoto, mas não é não. É um negócio bem mais pior, mais de proporções mais avantajadas. Então, desse desespero de construir bunker está se espalhando por todo mundo, porque as pessoas, consciente ou inconsciente, já estão pressentindo a chegada de algo terrível que vai se abater não só sobre os Estados Unidos,
mas também sobre o planeta Terra. Mais alguma pergunta para a gente avançar? Ou paramos por aqui? Perfeito. Se não há nenhuma pergunta, vamos avançar um pouquinho. Já corrigimos os exercícios, né, que estão aí pela frente. Vamos passar para a página 15. Só vamos apenas pegar esse primeiro parágrafo. Não era mais. Que vai envolver a letra A. Princípios elementares da exegese bíblica. A partir deste capítulo, estaremos estudando acerca dos principais pontos da exegese, a irmã gêmea da hermenêutica. Vamos entender por que é tão importante utilizá-la combinada com a hermenêutica. Vamos estudar também seus princípios e mecanismos de funcionamento para uma melhor valorização e compreensão das palavras nos idiomas originais. Número 1. A língua moderna do estudante da Bíblia. Devemos saber o que diz o texto bíblico na língua nativa. Esta pode ser o português, o inglês, o espanhol, etc., dos dias de hoje. Trata-se do sentido natural das palavras de nosso idioma. Muita atenção aqui, por favor. Por isso que eu bato muito nesta tecla. Queridos irmãos, alunos de teologia, esforcem-se para terem pelo menos 2 a 3 traduções ou versões da Bíblia. Não fique só agarrado em uma, porque isso traz enormes dificuldades na área do estudo bíblico. Então, minha recomendação não é uma obrigação. Esforce-se, tenha 1, 2, 3. 3 seria perfeito, mas se 3 está pesando no bolso, pelo menos 2. Seria Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Atualizada. Agora, olha isso aqui para vocês entenderem porque é importante. Eu separei a Almeida Revista Corrigida 1995. O que ela fala em certos textos? Ser imputado ou levado em conta. Está lá em Gênesis 15:6 e Atos 7:60. Na ARA está diferente. Você pode conferir. Se você tem a ARA, Almeida Revista Atualizada, está diferente. Restolho. Pastor, o que é restolho? Aí você vai lá na ARA, em Êxodo 5:12, e descobre que não é restolho, é outra coisa. Mas na Almeida Revista Corrigida dá dificuldade para você identificar. Exatores. Alguém sabe o que significa exatores? Feitores. Como? Feitores. Feitores, capatazes. Perfeito. Evaldo, tá, ó. Tá arrebentando. Tá lendo dicionário, Evaldo. Parabéns. Já tem um baita de um dicionário bíblico, né? Isso é bom. Exatores são os feitores, capatazes, carrascos, verdugos. Oblação. Aí complicou. Oferenda. Hein? Oferenda. Ó, Evaldo, não vou ficar quieto não, Evaldo. Evaldo, não me provoca, Evaldo. 50, Tá Evaldo. fácil. Ai, Evaldo, 50. Meu Deus. Esse homem está disposto no final da aula a me provocar, mas eu já estou. Depois de mais de um ano convivendo com o Evaldo, eu estou descobrindo, estou conhecendo o Evaldo. 50, Evaldo, parabéns. Uau, tá? Na ponta da faca. Foi lá no Home Depot, comprou um facão mais afiado e o mais comprido possível, né? Alguém consiga, por favor, superar o Evaldo. Risopo, Levítico 14:4. Solta, Evaldo. Se tem a resposta para isopo? Eu acho que é aspersório. Aspersório, que é aspersório. Meu Não. Deus, meu Deus, esse homem deu uma mergulhada lá no dicionário, né? E ficou com. Tá todo empapado do dicionário. E aspersório era uma Aspersório. espécie de você pegar um grupo de ervas, né? Que é o chamado isopo, como fosse um feixe de salsa e molhar e aspergir. Fantástico, Evaldo. E propiciação, todo mundo sabe, né? É um sacrifício intercessório, né? Que está lá em Romanos 3:25. Nós vamos deixar para a próxima aula a continuação, né? Eu vou confirmar com vocês se vamos ter ou não a aula. Não tendo ela ao vivo, fiquem tranquilos que vai ter aula, só que no formato gravado. Eu gravarei então a aula entre segunda e terça-feira para que ela esteja, então, ela vai ser automaticamente postada, né,
antes de eu entrar no consultório, caso seja me confirmado a consulta na quinta-feira, então eu vou amanhã ter essa resposta, e aí eu já envio para vocês, antes que eu entre no consultório, né? Se eu entrar no consultório 7h15, 7h30, acredito que antes das 6h30 eu já vou estar postando a aula. E aí, como vocês já têm o compromisso da aula, quando der 8 horas, 8h15, 8h20, vocês entram e assistam a aula já no formato gravado, a partir da página 15, na letra B, tá? Letra B em diante, já estou aqui anotando a data, então não vai ter praticamente nenhuma dificuldade. Vamos aos exercícios? Hoje faltou a irmã Fabiana, não pôde estar. E não esteve também conosco o irmão Victor Freire, deve ser em razão do trabalho. Só a irmã Angélica que está aqui, deve estar com alguma dificuldade, porque seu vídeo hoje está fechado. Geralmente ela anda sempre com o vídeo aberto, mas acredito que está hoje com alguma dificuldade, está com o vídeo fechado. Vamos então para os exercícios. Deixa eu ver aqui. Já fizemos da página 18, 17, 18, maravilha. Agora será da página. Já está aqui. Página 27, 28 e 29. Vamos fazer 27, 28 e 29. 27, 28 e 29. A hermenêutica especial, assinale com X a única alternativa correta. A hermenêutica especial estuda, qual é a letra? Número 1. C. C de casa. C de casa, a interpretação das formas literárias. 2. A linguagem prosaica é aquela, letra D. D de dado. Número 2, D de dado. 3. Acróstico, qual é a letra? B. B de bola. Número 3, B. 4. Apóstrofe, qual é a letra? A. A de aplicado. Número 5, clímax ou gradação. Aqui é uma pegadinha. Vamos ver quem não caiu nessa pegadinha. Qual é a letra? D. D de dado. Ninguém conseguiu cair nessa pegadinha. Tá todo mundo ligado. 5D. 6. Expressa o contrário do que se quer dizer, mas ao fim de tudo assinala o verdadeiro sentido. Letra B. B de babau, de Babel, de Brasil. 7. É uma alegoria histórica pouco utilizada nas escrituras. Qual é a letra? B. B. B de bola, fábula. 8. Também conhecida por personificação. A. A de aplicado, prosopopeia. 9. Tem como base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando-se com um que é próprio do outro. Qual a letra? C. D de dado. Metáfora. Parece símbolo, né? Mas é metáfora. 9D, metáfora. 10. Significa semelhante ou parecido com ao outro. Isso é fácil. Se errar aí é. Letra C. C de casa, símil. Marque C para certo e E para errado. Número 1. Alegoria é uma figura retórica que, em geral, consta de várias metonímias separadas, representando todas a mesma coisa. Certo ou errado? Errado. Errado, porque são metáforas unidas e não metonímias separadas. 2. Hipérbole é a figura pela qual se representa duas ou três coisas como sendo somente menor que na realidade o é. Certo ou errado? Errado. Errado, não são duas ou três coisas, é uma coisa. 3. Metonímia é a mudança de uma palavra por outra relacionada com a segunda. Certo ou errado? Errado. Errado, porque é relacionada com a primeira. 4. Vós sois o sal, é um claro exemplo de metáfora. Certo ou errado, número 4?
Certo. Certíssimo. Número 5. Alguns provérbios que são parábolas abreviadas ou condensadas. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 6. Também a minha carne repousará segura. É um claro exemplo de prosopopeia. Certo ou errado? Errado. Errado, porque é sinédoque. 7. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Fala-nos aqui de uma metonímia. Certo ou errado? Errado. Errado, porque é uma metáfora. 8. A palavra grega irtus é um exemplo de acróstico bíblico. Certo ou errado? Certo. Certo. Número 9. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Entendemos que aqui é um paradoxo. Certo ou errado? Errado. Errado, porque é uma antítese. 10. Adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. É um versículo que reflete um paradoxo. Certo ou errado? Certo. Ok. Vamos repetir as com um X, para alguém se perdeu, tá? Assinale com X a única alternativa. Número 1, C de casa, 1 C de casa. 2, D de dado. 3, B de bola. 4, A de aplicado. 5, D de dado. 6, B de bola. 7, também B de bola. 8, A de aplicado. 9, D de dado. E 10, C de casa. Se perdeu, tá aí e confira. Marque certo ou errado. 1, 2 e 3, erradas. 4 e 5, certas. 6 e 7, erradas. 8, certo. 9, errado. 10, certo. Preencha as lacunas. Prosopopeia atribui efeitos pessoais aos Animais, plantas ou objetos, objetos, como se fossem seres vivos ou racionais, racionais. Então, as lacunas seriam animais, objetos irracionais nesta ordem. Número 2. Nosso Salvador utilizou o Parótox. paradoxo com frequência entre seus ouvintes com o objetivo de sacudi-los e despertá-los quanto ao seu Interesse. interesse. 3. O grande capítulo da fé. Hebreus 11. Hebreus 11 é um exemplo de um largo e poderoso Climax. clímax ou Gradação. gradação. 4. Os provérbios do Antigo Testamento foram redigidos em sua grande parte sob a forma poética, consistentes em 2 paralelismos, que em geral são sinônimos antiéticos ou sintéticos. Número 5. O profeta Elias se utilizou da ironia, quando no Carmelo enfrentou os sacerdotes do falso deus Baal. 6. Com uma fábula, Joás, rei de Israel, responde ao desafio de guerra que lhe havia feito Amazias, rei de Judá. 7. No discurso de despedida de Moisés, uma notável série de contrastes ou antíteses, contrastes ou antíteses. E para finalizar, 8. O mais notável discurso acróstico da Bíblia é Salmo 119, Salmo 119 com 176, 176 versículos, vírgula, 22 estrofes. 22 estrofes, e cada uma delas corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Para fechar. Relaciona a coluna A com a coluna B. Número 1, qual é o número? É casamento de números. Número 1, casamos com qual número? 6. 6. Enigma. Número 2, casamos com qual número?
Mistério. Mistério. Número 10, coloque, foi uma falha minha. Número 10, antropopatismo. Falha minha. Número 10, coloque lá, antropopatismo. Que na linguagem do pastor Jurandir, mistério. Na linguagem jurandiana, mistério. Então, traduzindo, antropopatismo. Número 3, casamos com qual número? 9. 9, corretíssimo. 4, casamos com qual número? 1. 1. Número 5, casamos com qual número? Isso aqui é engraçado. 5. 5, casamos com ele mesmo. Número 6, casamos com qual número? 4. 4. 4. 7, casamos com qual número? 3. 3. 3. 8, casamos com qual número? 2. 2. 9, casamos com qual número? 7. 7. E o 10, por eliminação, casamos com qual número? 8. 8. Recapitulando. 1 casando com 6. 2 casando com 10. 3 casando com 9. 4 casando com 1. 5 casamos com o próprio 5. 6 casamos com 4. 7 casamos com 3. 8 casamos com 2. 9 com 7. E 10 casamos com o número 8. Próxima aula, os exercícios agora serão da página 37, 38, 30 e 9, perdão, da 37 a 40. Se der, faremos a revisão geral na última aula. Na última aula. Mas eu vou dizer para vocês quantos dos blocos vocês vão estudar para a prova. Não vai ser todos os blocos, porque é muita quantidade. Então, já na próxima aula, eu já vou separar os blocos que vocês vão estudar. Vão ser, no máximo, 2 blocos. Eu não vou colocar 3, porque é muita quantidade, é muita informação, é muita quantidade. Então, eu vou separar 2 blocos, e aí vocês estudem dentro desses 2 blocos, mas a gente vai avançar com os exercícios. Perfeito? Então, da página 37. Então vamos para a aula do dia 23 de janeiro. Os exercícios da página 37 ao 40. Da 37 ao 40 estaremos corrigindo. Lembrando que se nós fizermos a aula gravada, prestem bastante atenção, né? Que a aula gravada ela é um pouquinho diferente, mas ela vai trabalhar com a sequência da matéria para não deixar ninguém em absoluto perdido. Deixa aqui eu já aqui colocar a parte onde nós continuaremos isso. Então, recomeçaremos na página 15, letra B. Então, anote aí, página 15, letra B. Perfeito, irmãos. Tudo dito, tudo feito. Concluímos hoje a quinta e penúltima aula de hermenêutica e exegese bíblica. Próxima aula, se não estivermos aqui, lembrem-se, usem o tempo para terem acesso ao link que eu vou postar no mesmo dia, uma hora e meia antes da aula, né, devido a essa nossa consulta médica. Aí vocês não vão perder absolutamente nada, porque ela vai estar 100% gravada e praticamente dentro de quase do mesmo tempo, né, de 1h30 a 1h45. Nós não vamos exceder esse tempo de 1h30, o mínimo que pode durar é 1h30 e o máximo 1h45. Vamos então agradecer ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer o Evaldo, o William, mudou agora a luz, né? O William estava numa luz violenta, né? Ele conseguiu acertar lá, mas ele vai acertar mais ainda, vai ficar mais definida, né? Isso aí é um processo. Obrigado, nosso irmão jovem Marcos Tavares, pastor Jurandir, Josivaldo. Obrigado, irmã Angélica, apesar que hoje a senhora teve alguma dificuldade de ter a sua câmera aberta, mas agradeço o seu esforço em ter estado conosco. Orsino, que tem a sua dificuldade. Orsino, eu quero
Me manda uma mensagem de texto, Orsino, quando eu posso conversar contigo na parte da tarde, com tranquilidade. Eu sei que tu está trabalhando muito, mas me deixa aí, porque a gente tem que combinar a entrega daquela bênção na tua mão. Tá difícil da minha parte, mas eu quero buscar uma maneira, né, que eu quero cumprir minha palavra contigo. Até agora eu não tenho podido, não porque eu não queira, porque eu estou com algumas dificuldades. Meus irmãos, muito obrigado. Deus muitíssimo vos abençoe. Nos encontraremos ou ao vivo ou através do formato gravado na próxima aula, no dia 23, quinta-feira, né? Caso não estejamos aqui, vai estar a aula gravada. Aí no dia 30, 100% estaremos ao vivo com os queridos irmãos. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir o Evaldo abrindo o seu áudio. Eu acho que o Evaldo orou na aula passada, não? Eu acho que foi. Hoje é pastor Jurandir, perdão. Não, foi o irmão Marcos. Então vai ser o Uhum. Evaldo. Isso. Na próxima aula não vai ter como alguém orar, porque a gente não vai estar aqui interagindo possivelmente. Então, na última aula vai ser o Josevaldo. Então, o Josevaldo já está escalado para a última aula do dia 30. Está orando, que vai ser então com a nossa provinha, né? Então a oração do Josevaldo vai ser poderosa, né? Vai agradecer a aula e vai pedir a bênção de Deus do fechamento da provinha dessa matéria. Evaldo nos orando e agradecendo a Deus. Muito obrigado. Deus nos abençoe rica e poderosamente e orando uns pelos outros. Evaldo. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse rico privilégio que nós tivemos e que estamos tendo, Senhor, que é estudar a tua palavra. Graças te Que damos, nós Deus. possamos, meu Deus, aprender para aplicar, Senhor, no nosso dia a dia, como também ensinar aos outros, Senhor. Oramos pela vida do pastor, que o Senhor possa, Senhor, dar a ele mais saúde, não só ele, como a toda a sua casa, Senhor, para que possa continuar com esse trabalho, Senhor. Como também, Senhor, a sua viagem amanhã, seja com ele, que tudo corra bem, Senhor. Que possa conseguir novos alunos Em nome de ali naquele Jesus. lugar, que ele possa, Senhor, ali realizar a tua obra, Senhor. Seja conosco no decorrer dessa semana, que possamos estar aqui, Senhor, novamente na próxima aula. Caso contrário, Senhor, que seja com ele também ali no médico, que ele possa conseguir essa Em consulta. nome de Jesus. Sim, meu Deus, age na vida dele, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e esteja conosco, Senhor, no decorrer desses dias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado a você que já pagou a mensalidade do mês de janeiro. Você que ainda não fez, lembre-se até o dia 31. Passou do dia 31, você sabe, aquela abençoada multinha de $10 vai te acompanhar, tá bom? Mas os que já fizeram, obrigado. E os que não fizeram, até o dia 31 tá de bom tamanho. Vamos ao nosso lema para fechar tudo? Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, Seriedade, compromisso e compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É e que necessário eu que ele cresça diminua. e que eu É diminua. necessário que ele cresça é e necessário que que eu ele diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Beijo no coração de cada um de vocês. Ótima quinta-feira, ótimo, abençoado final de semana. Se eu não ver vocês, eu vou estar aqui gravado na próxima quinta. Amém. E se não, dia 30, ao vivo aqui com vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe poderosamente no maravilhoso nome de Jesus. Muito obrigado. Um abraço. A paz do Senhor a todos. Amém.